E a palavra que está no meu coração para esse dia está em Efésios, capítulo 4, versículo de número 29. Efésios 4, 29 diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira é cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Ok? Eu acabei de ler aqui Efésios capítulo 4, eu li do verso 29 até o verso de número 31, onde mais uma vez o autor está falando com a gente sobre palavra. Não saia da sua boca qualquer palavra torpe. É interessante que Deus tem despertado o nosso coração para esses dias, né? Despertado para não pronunciar nenhum tipo de palavra que venha gerar sofrimento e dor para o nosso coração. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Isso traz para nós a ideia, o poder que há nas expressões de uma palavra. Uma vez que você lança uma palavra de maldição para o seu filho, você vai colher lá na frente aquilo que você plantou. Talvez eu estou pregando para pessoas agora que viveram isso na carne. Falou tantas coisas para o filho que o garoto cresceu e você acabou colhendo um resultado de muita coisa que você semeou na terra. Muita coisa que você plantou, muita coisa que você disse e que hoje você se arrepende. Por isso que às vezes é melhor não falar. Se aquilo que eu for falar não for acrescentar, não for edificar, não for levantar, não for abençoar a sua própria vida. Eu preciso ter consciência que as palavras que eu tenho que usar são palavras para abençoar o meu próximo. Se aquilo que eu falo não serve para ajudar alguém, para compartilhar do amor de Deus para alguém, para edificar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém, às vezes é melhor ficar calado. Às vezes é melhor não dizer nada do que usar a minha oportunidade para ferir, para machucar. Então isso que o autor dos Efésios está dizendo para nós: não use as palavras torpe, não use palavras para amaldiçoar, não use palavras para machucar, não saia da vossa boca nenhuma palavra boa, mas nenhuma palavra torpe, aliás, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, né? Ou seja, para fazer bem para o próximo, para abençoar a vida do próximo, né? Então, se você não usa as palavras para ajudar quem está caído, para de ferir e matar quem está no chão, cara. É triste dizer isso, mas tem pessoas que têm prazer em machucar, em ferir, em divulgar a queda dos outros, sabe? E às vezes até mesmo dentro da igreja, eu acabo lidando com situações assim que eu fico vendo, poxa, precisava disso? Às vezes, em vez da pessoa usar a palavra dela para ajudar alguém, ela usa para ferir, para colocar para fora. Ah, porque fulano caiu. Ah, você viu fulano fez isso. Ah, fulano errou assim. Ah, fulano pecou. As pessoas estão tão preocupadas em divulgar a derrota dos outros do que usar palavras que possam levantar, que possam ajudar. Quando, na verdade, eu preciso aprender a usar o meu tempo para promover a vida de alguém, para ajudar alguém. Sabe? Que seja uma palavra para alimentar a fé dessa pessoa, para fortalecer o espírito dela, sabe? Foi para isso que Deus me chamou, para pregar as boas novas. Porque tem tanta gente já sofrendo dentro da igreja, tem tanta gente já que está sentindo a culpa dos seus erros, de coisas que fizeram, e se a palavra que você libera não é uma palavra de graça, de amor, de misericórdia, como é que essa pessoa vai se levantar dessa situação? Sabe, por muitas das vezes eu tenho uma crítica à igreja. Eu tenho uma crítica à igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo da noiva de Cristo, eu falo do sistema que há na igreja. Infelizmente, o sistema que há na igreja, a própria igreja, ela procura às vezes apontar o erro do que abraçar alguém. Primeiro ela aponta o erro para depois resolver abraçar. Primeiro ela diz, é assim, e depois ela resolve abraçar, trazer para perto. Quando na verdade Jesus sempre fez ao contrário. Jesus abraçava,
dava amor e depois falava a verdade. Jesus abraçava, trazia para perto e depois mostrava a essência do Evangelho. Sabe, eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça da vida daqueles que estão na iniquidade, fazendo coisa errada e tal e tal. Eu não estou dizendo nada disso, você está entendendo a palavra. Eu estou falando que às vezes a gente segue uma teoria de um evangelho que ama, mas só na teoria, mas a gente não mostra isso na prática. Então a gente precisa abraçar. Não tem que anular a verdade porque você abraça. Não tem que anular a verdade porque você traz para perto. É só mostrar o amor de Deus para a vida das pessoas e depois a verdade que vai transformá-las, sabe? É inverter a forma como a igreja faz. A igreja precisa abraçar primeiro e depois mostrar a verdade. E não apontar primeiro para depois abraçar. Uma vez me perguntaram dizendo, pastor, como é que eu faço para evangelizar? Eu não consigo falar nada na minha família, ninguém deixa nem eu pregar, fulano está afastado, conhece a palavra, mas só em eu falar alguma coisa ele fica com raiva. E eu disse o seguinte, quer evangelizar sua família? Quer evangelizar seus parentes? Mostre o amor de Deus sobre a sua vida. Mostre o quanto o evangelho te transformou. Essa vai ser a maior pregação que você pode dar para sua casa. Não são as suas palavras. Não é você dizer, vem para o culto de quarta, vem para o culto domingo. Domingo tem culto, vem comigo. É claro que isso faz parte de um evangelismo, mas não é só isso. Melhor do que você pregar para alguém é você mostrar Jesus com as suas atitudes. Mostrar Jesus no seu dia a dia, mostrar Jesus no seu comportamento, mostrar Jesus com o seu exemplo. Tem pessoas da sua família, principalmente os parentes, que eles não vão conseguir assimilar aquilo que você está falando, mas eles vão perceber aquilo que você está vivendo. Uma atitude, ela sempre vale mais do que muitas palavras. Como diz o ditado, e fala que as palavras, elas podem até convencer, mas as atitudes, elas arrastam uma multidão, né? Então, há poder quando você vive o Evangelho. Há poder quando você mostra o exemplo do Evangelho. É isso que a gente precisa guardar. A essência do Evangelho dentro de nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, na qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeçais, não use o seu tempo às vezes para murmurar, para reclamar, para usar palavras que não valem a pena, sabe? O Espírito Santo não se alegra quando você tem prazer de falar mal dos outros, quando você tem prazer de divulgar a queda de alguém, quando você tem prazer de derrubar, quando você tem prazer de questionar Deus. Meu dia tá uma porcaria, nada dá certo na minha vida, sabe? O Espírito Santo, ele não se alegra quando você usa das suas palavras para fazer o mal. Se for usar as palavras, usa para promover alguém, para edificar a vida de alguém. E você vai ver o peso e o poder que uma palavra pode gerar para a vida de alguém. Sabe, existem pessoas que são transformadas com uma palavra. Existem pessoas, às vezes, que uma palavra muda todo um roteiro dela. Gente que dizia, olha, eu precisava ouvir isso, olha, essa palavra fez diferença na minha vida, sabe? E às vezes você vai, em vez de usar o momento para falar coisas boas, você acaba usando para falar coisas negativas. Não faça mais isso, sabe? Use a palavra para edificação. Use a palavra para agradecer ao Senhor, não para murmurar, não para questionar. A partir de hoje, muda isso na sua vida. Levantou hoje, você não está vivendo o que você queria, você não está passando o que você queria estar passando, você está passando por muita luta, mas você não vai deixar com que o sentimento de maldade, de ingratidão, de sofrimento, com que esse sentimento que você está vivendo venha controlar as suas emoções. Eu vou transmitir tudo isso em louvor, em adoração, em gratidão a Deus, porque eu entendi o poder que há nas minhas palavras. Tem gente que de tanto falar que a vida está uma porcaria mesmo. Tem gente que de tanto falar que nunca é feliz na vida sentimental, ela realmente está infeliz na vida sentimental. Tem gente que tanto falar que a saúde dele está uma porcaria, que nada vai para frente, a saúde realmente está ruim. Tem gente que de tanto falar que nunca consegue uma porta de emprego, nunca consegue um trabalho, nunca dá certo nada na vida dele, realmente as coisas estão uma porcaria, porque você está emprestando a sua língua para o diabo, para que o inimigo usufrua dessas palavras e germine o mal.
sabe? Tem gente que não dá trabalho nenhum pro inimigo. Ele mesmo está cavando o próprio buraco. Porque eu fico o dia todo usando palavra torpe. O dia todo usando palavra de maldição. Ah, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, ninguém me abraça, ninguém estende a mão para mim. Ah, porque o pastor não vai na minha casa, ninguém ora por mim. É um vitimismo, é um sentimento onde todo o tempo ele tá questionando, tá murmurando. Como é que tua vida vai virar? Como é que as coisas vão mudar se você usa a tua língua para desgraçar a tua vida? Você precisa, sabe, despertar nesse dia, entender que há um poder na palavra de Deus, há um poder nas suas palavras. E tudo que o homem plantar, isso ceifará. Então cuidado com aquilo que você diz, porque essas palavras têm poder. Não fique o tempo todo reclamando, murmurando. Às vezes tem pessoas que, se você olhar para o lado, tá passando coisas piores do que você e não está reclamando. Pessoas que estão passando situações muito mais difíceis e não estão questionando. Isso não significa que você se torne satisfeito, não sinta dor e não sofra diante dos processos. Não é isso. Significa que você tem controle sobre as suas emoções e que você não vai usar desse tempo para usar palavras torpes contra a sua própria vida. Sabe? Não seja a vítima da tua história. Seja protagonista da sua própria história. Isso só você pode viver. É você que decide quem você vai ser, a vítima ou o protagonista. Você vai ser o cara que vai passar a vida inteira reclamando e dizendo que a culpa foi dos outros? Ah, porque alguém fez isso comigo, eu tô assim porque alguém me machucou, alguém me feriu. O problema é os outros. Você vai ficar o tempo todo só acusando os outros? E você não vai olhar para si mesmo e entender que já que fizeram isso comigo, peraí, eu vou escrever a minha história de uma outra forma. Eu vou usar esse sofrimento para mudar algumas coisas em mim. Eu vou ter uma lição, eu vou aprender. A partir de hoje eu vou usar palavras positivas, eu vou usar coisas... Sabe, é você fazer um upgrade na tua vida e começar a mudar algumas coisas que só estão te fazendo mal. Se for falar, fale aquilo que edifica, fale aquilo que seja bom. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. O Senhor é aquele que nos corrige, que nos confronta, que nos conscientiza para uma mudança. Aqui tem pessoas que ouviram a Tua palavra e eu tenho certeza que essa palavra queimou no coração de muita gente. Por isso, ajude ela, Senhor, a viver a Tua palavra na essência dela. Abençoe o dia dessa pessoa e que ela tenha um dia extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, concorda que Deus deu um chacoalhão santo na gente assim, para abençoar a nossa vida. Então, tem gente que precisa ouvir essa palavra? Concorda que tem mais gente que tem que ouvir uma mensagem como essa? Então me ajude a divulgar a palavra de Deus, não me deixa pregando sozinho, me ajuda a fazer a obra de Deus na internet. Clica aqui embaixo nessa setinha torta e compartilha para um amigo, um colega. Isso não vai te custar nada, é só você compartilhar no WhatsApp, no Facebook, seus grupos de familiares. Manda para mais pessoas para que elas ouçam a palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro do canal, você tem direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito todos os domingos por volta das 10h40 da noite. E é muito legal também que na hora que você comenta embaixo aparece o seu selozinho de membro que mostra que você está apoiando o canal, e acima de tudo isso você se torna alguém que vai estar incentivando esse projeto de propagar a palavra aqui na internet. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria contribuir com o seu ministério, queria deixar uma oferta na sua vida. Os devocionais têm sido maravilhosos para o meu coração e eu queria que você não parasse com essa obra. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu espírito, e fica com essa palavra no teu coração. Não fique usando palavras torpes. Não use o momento para você semear discórdia, derrota. Não fica reclamando da vida, murmurando, questionando. Nada dá certo, nada vai para frente. Não para disso, sabe? Porque uma vez que você lança uma palavra ruim, uma palavra de derrota, uma palavra negativa, teu inimigo vai lá e pega aquela palavra e faz ela voltar para você de forma pior. Porque há uma lei de semeadura que funciona para todos nós, cristãos e ímpios. Todos estão debaixo da lei da semeadura. E tudo que o homem plantar, isso ceifará.
vai falar alguma coisa, vai dizer alguma coisa que seja para edificação.